A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Adultos. Já estamos na lição de número 13, que vai trazer por título O Poder de Deus na Missão da Igreja. Pode se preparar, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda segunda-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, vídeo aula com dinâmica da Revista dos Adultos. Na mesma segunda-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo de dinâmica. E lembrando, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 11, na segunda-feira estou a lição número 12, pois postamos nossos vídeos com uma semana de antecedência. Tudo isso para que você, que é professor, possa estudar antecipadamente. Mas só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. Pastor, se eu não gostar, eu faço o quê? Se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família, crente. Mas dando seguimento, vamos para a nossa aula. Mas presta atenção, quero saber como está a organização para o encerramento do seu trimestre. Esse primeiro trimestre foi bênção pura sem mistura. Muitos ensinamentos, aprendemos muitas coisas concernente à igreja local, a igreja universal, a igreja espiritual, ei Jesus amado, que nós precisamos fazer parte. Aprendemos também a função da igreja, o papel da igreja, o comportamento da igreja, o cuidado que Deus tem pela nossa vida, porque nós fazemos parte da igreja. Aprendemos também as características da igreja e muitas foram as nossas dinâmicas. Já quero agradecer a você que é inscrito, você que é membro, você que nos conheceu nesse trimestre. Meu Deus, foi bênção pura sem mistura. Só quero agradecer a vocês, tá bom? Mas sem demora, vamos para a nossa aula, porque aqui o alimento é forte. Lição de número 13 da Revista dos Adultos do primeiro trimestre 2024, que traz por título O Poder de Deus na Missão da Igreja. Observe, se você é professor, sempre recomendo, inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica tranquilo, porque no final desse vídeo vou realizar a dinâmica com vocês, e essa mesma dinâmica você pode realizar com a sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada, e também esta explicação por escrito, basta você acessar o nosso blog oficial. Coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso blog vai aparecer, você clica no menu Adultos e lá você vai ter acesso à nossa dinâmica digitada e esta explicação por escrito, tá bom? E deixa aquele comentário também todo especial. Mas dando continuidade, para iniciar a sua aula você pode realizar a dinâmica com seus alunos. Mas também você pode iniciar fazendo algumas perguntas para o mesmo. Mas eu tenho dito, as perguntas devem ser direcionadas por você que é professor, mas você não pode responder. As perguntas precisam vir da parte dos seus alunos. Você vai estar direcionando o trabalho, mas não respondendo as perguntas. Nem você e nem o segundo professor, caso você tenha. É momento de ouvir e colocar sua turma para participar das suas aulas. Aqui, por exemplo, você já pode perguntar: qual o poder de Deus na missão da igreja? Como isso acontece? O que fazer para conseguir esse poder de Deus na missão da igreja? Questione também seus alunos. Qual a principal missão da igreja? Olha, qual o papel da igreja? E quando a igreja não exerce o seu papel, tem alguma consequência? O que acontece quando a igreja não faz a sua missão, não cumpre o seu papel? Pergunte também, como conseguir esse poder de Deus para a realização de missões? Se você for ver, essas perguntas estão todas dentro do nosso contexto, principalmente com relação ao título. Por isso que eu tenho dito, você vai direcionar as perguntas para os seus alunos, esperar a resposta e dar seguimento à sua aula. Se ninguém responder, não responda também. Deixa a sua turma na curiosidade. Até porque, no decorrer da sua aula, essas perguntas serão respondidas.
Agora, após a realização da dinâmica e dessas perguntas e respostas, você também pode apresentar o título de acordo com seus conhecimentos, o poder de Deus na missão da igreja. Meus irmãos, entenda o seguinte: o crescimento da igreja vem, não é por causa das nossas habilidades, dos nossos conhecimentos, do nosso rosto bonito, da nossa fala bonita, nada disso. O crescimento vem da igreja por causa do poder de Deus, da graça de Jesus. E não se esqueça que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não é o pastor da igreja, não é o pregador, não são as irmãs do ciclo de oração. Quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas a igreja precisa estar em comunhão com o Espírito Santo. O pregador precisa estar em comunhão com o Espírito Santo, a igreja, o pastor, para que o Espírito Santo possa atuar efetivamente na vida da igreja. Agora, quando a igreja está em comunhão com Deus, o Espírito Santo tem toda a liberdade de trabalhar, trazer avivamento, renovar a igreja, para que nós possamos sentir a presença de Deus. Então, é o poder de Deus, é a graça de Deus, eita glória, que faz com que a igreja possa cumprir o seu papel. Até porque a pregação do evangelho deve ser acompanhada de poder, milagres, não somente de curas, não, eu falo também de libertação, de transformação de vida. Mas para que isso aconteça, a igreja precisa estar na autoridade de Deus, precisa estar agradando o Senhor. Te pergunto, você está? Porque quando eu falo igreja, eu estou falando de mim. Estou falando de você, não estou falando do templo, não, nem do pastor. Porque tem pessoas que pensam que quando nós falamos assim, a igreja está se referindo ao pastor, aos presbíteros, aos obreiros, e na verdade não é. Todo mundo que está na igreja faz parte da igreja de Cristo. Então, quando nós falamos a igreja, está falando de mim, está falando de você, independente da sua função. Está falando do seu papel enquanto cristão, independe do seu ministério, tá bom? Então, nós temos essa missão e precisamos cumprir cada vez mais. Você concorda comigo? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Dando seguimento, vamos para o nosso textuário, onde está escrito: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Aqui está uma grande revelação da parte do Senhor. O próprio Cristo nos fazendo a promessa de recebermos a virtude do Espírito Santo, o poder de Deus. A igreja em Jerusalém estava esperando esse derramamento do Espírito Santo. Eu sei que você sabe, mas preste atenção. Cristo viveu aqui nesta terra cerca de 30 anos desconhecido. Pouco nós sabemos acerca da vida de Jesus nesses seus primeiros 30 anos. Após isso, ele aparece lá no Rio Jordão para ser batizado por João Batista. E após isso, inicia-se seu ministério. Passa por um período de 40 dias sendo tentado pelo diabo, mas ele vence tudo isso através da palavra do Senhor. E assim inicia agora a pregação do evangelho, que demorou em média 3 anos e meio, ele pregando a palavra de Deus, salvando, libertando, curando. Após esse momento, Cristo agora, aos 33 anos, é condenado, crucificado e morto. Mas, no entanto, ele morre na sexta-feira e ressuscita no domingo. E após a sua ressurreição, Cristo passa agora aqui nesta terra, ressurreto, com corpo transformado, com corpo glorioso, que será o mesmo corpo que nós vamos receber. Olha, o corpo que Cristo ressuscitou é o mesmo corpo, é da mesma moldura, é da mesma graça, tá bom? Que é o mesmo corpo que a igreja vai estar recebendo no momento do arrebatamento da igreja. Cristo não é à toa que é chamado a primícias dos que dormem. Então, presta atenção, o corpo que Cristo ressuscitou será semelhante ao corpo que nós vamos receber no momento do arrebatamento da igreja. Amém? Não vou tratar muito desse assunto, é só para você entender um pouquinho o contexto que nós estamos falando. Então, Cristo passa aqui 40 dias. Nesse período de 40 dias, Cristo é visto por cerca de 500 pessoas que tiveram algum contato com Jesus. 40 dias, 500 pessoas tiveram contato. Nesse período foi feita a promessa do derramamento do Espírito Santo, onde a igreja deveria orar e esperar o derramamento do poder de Deus, da virtude do Espírito Santo, para que depois desse evento a igreja pudesse pregar a palavra e sair para pregar em todos os lugares, até os confins da terra.
a igreja vai passar 10 dias orando, jejuando, à espera desse derramamento do Espírito Santo. Mas lembre que eu lhe falei que 500 pessoas tiveram contato com Jesus. Mas na oração, ou no dia do derramamento do Espírito Santo, que a igreja passou cerca de 10 dias orando e buscando. Mas lá no cenáculo só estava orando cerca de 120 pessoas, que estavam orando à espera do derramamento do Espírito Santo para sair para pregar a palavra de Deus. E após os 10 dias, acontece o derramamento do Espírito Santo. E a igreja que estava com medo, a igreja que lhe faltava coragem, ousadia para pregar, depois que receberam o revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo, eles começaram a pregar a palavra de Deus em vários lugares. Você está entendendo a importância desse revestimento de poder? Enquanto os apóstolos não receberam esse revestimento de poder, ficaram com medo, acanhado. Mas depois desse revestimento, tiveram coragem de pregar a palavra, de anunciar a Cristo Jesus. E para você ver, dos 12 ou dos 11, só quem morreu de morte natural foi o apóstolo João. Os outros 11, contando com Matias, tá bom? Os outros 11, e se você colocar o apóstolo Paulo, os outros 12. Todos estes morreram de uma morte horrível. Sabe? Sofrendo, crucificado, apedrejado, humilhado, mas, no entanto, não abriram mão da mensagem do Evangelho. Por que isso, pastor? Porque receberam o revestimento de poder e estavam sob autoridade e estavam exercendo a autoridade que Cristo tinha lhe dado. Tinham confiança e sabiam muito bem: eu vi Cristo morrer, mas eu vi Cristo ressuscitar, eu tive com ele e eles pregavam a palavra na autoridade do Espírito Santo de Deus. Te pergunto, e eu e você estamos fazendo a mesma coisa? Mas dando seguimento, vamos para a nossa verdade prática, onde está escrito: o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Presta bem atenção, viu? O Espírito Santo não é a força de Deus. O Espírito Santo é a força que movimenta, é o poder que movimenta a igreja. Existe essa diferença. Por que estou falando isso? Tem muitas pessoas pregando por aí que o Espírito Santo é a força de Deus. Não é a força de Deus. O Espírito Santo, ele é Deus, tem toda a autoridade, tem todo o poder. E é ele que movimenta a igreja, é ele que aviva a igreja, é ele que está presente com a igreja. Para você ver, Deus no Antigo Testamento é quem mais trabalhava, entenda dessa forma. A atuação maior do Velho Testamento nós podemos ver em Deus. Mesmo que podemos perceber a atuação do Espírito Santo e de Jesus no Velho Testamento. Mas não tem como se enganar, a maior atuação no Velho Testamento foi de Deus. Já com relação no Novo Testamento, quem veio a esta terra, quem nasceu, quem cresceu, quem foi morto, quem ressuscitou, quem é o Salvador da humanidade é Jesus, o Filho de Deus, que também é Deus, que tem autoridade. Então, quem morreu na cruz do Calvário não foi Deus Pai e também não foi o Espírito Santo, foi Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus que morreu na cruz do Calvário. Mas, no entanto, ele, sabendo da sua morte, sua ressurreição e que ele iria retornar para o Pai, ele deixou bastante claro que não ia deixar a igreja órfã. Por isso, estaria enviando outro Consolador, ou seja, outro semelhante a ele, na essência, no poder, na autonomia. E esse que foi enviado para estar com a igreja é o Espírito Santo de Deus, que estará conosco até o momento do arrebatamento da igreja. Para você ver essa importância, no momento do arrebatamento da igreja, é o Espírito Santo de Deus que vai estar nos levando até os ares. E a partir desse momento, Jesus Cristo estará nos levando para que nós possamos entrar nas mansões celestiais. Veja só a importância que tem o Espírito Santo de Deus e a diferença de atuação de cada um. Então hoje, quem está na igreja, quem está em nós, é o Espírito Santo de Deus. Ele convence o pecador do pecado, da justiça, do juízo, traz avivamento, restauração para com a nossa vida.
Por isso, fique à vontade para dar um glória a Deus, glória a Jesus e glória ao Espírito Santo. Vou lhe fazer uma pergunta, viu? Você tem o hábito de glorificar o Espírito Santo de Deus? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Porque até hoje tem pessoas que têm medo de dar glória ao Espírito Santo, que fica dizendo, mas eu não posso dar porque o Espírito Santo não é Deus. Calma, ele é Deus. Você pode dar glória ao Espírito Santo à vontade. E fica tranquilo, porque lá no céu a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, não existe ciúme não, viu? Ele também sabe que quando você está dando glória a Deus, glória a Jesus, ele está sendo também exaltado, porque a essência é a mesma. Entendeu esse mistério? Deixa aqui um brado de glória, por gentileza. Dando seguimento, vamos para a nossa leitura diária, que é aquela leitura de segunda até sábado. É por isso que lá no meu Instagram, pega o endereço aí, viu? PR Giovanni Santos, e também no Instagram do nosso canal Descomplicando.teologia, todos os dias eu estou postando a leitura diária, um cartaz bonito, organizado, para que você que é professor possa pegar e compartilhar com seus alunos. Em nosso Instagram você vai ter acesso a um vídeo chamada e um despertador. São matérias de incentivo à participação dos seus alunos. Fique à vontade para compartilhar, para baixar e enviar para os seus alunos, tá bom? Aproveite e nos segue em nossas redes sociais também, PR Giovanni Santos e Descomplicando.teologia. Agora a leitura diária de segunda-feira. A necessidade da experiência pentecostal. Terça-feira, a especificidade da experiência pentecostal. Quarta, o derramamento do Espírito. Quinta, uma igreja capacitada pelo Espírito. Sexta, o chamado missionário sobre a direção do Espírito. Sábado, o Espírito Santo na estratégia missionária. Ou seja, o Espírito Santo precisa estar atuante na sua igreja para que as pessoas possam se converter. Até mesmo o seu ato missionário, de evangelístico, precisa estar na direção do Espírito Santo. Precisamos ser direcionados segundo a vontade de Deus através do Espírito Santo. Até mesmo nas estratégias, nas ações, nas funções. Precisamos do direcionamento do Espírito Santo de Deus. Agora vamos para a nossa leitura bíblica, que está em Atos capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 4. Recomendo fazer a leitura compartilhada com a sua turma. Dando seguimento, vamos para a nossa introdução, onde está escrito: nesta lição focaremos nossa atenção no poder do Espírito Santo na missão da Igreja de Cristo. Aqui mostraremos que o povo de Deus não pode prescindir do revestimento do poder pentecostal para obter êxito na missão da terra. Assim, demonstraremos que a ação do Espírito Santo e a contemporaneidade de seus dons na igreja não se trata de uma mera opção, mas de algo imprescindível, a sua maior necessidade. Sem o Espírito Santo, a igreja local não anda nem cumpre a sua vocação. Observe o seguinte: muitas pessoas podem falar o que quiser da igreja pentecostal ou do pentecostalismo. No entanto, é indiscutível que através das igrejas pentecostais, muitas pessoas alcançaram a Cristo Jesus. Por que isso, pastor? Porque nós que somos pentecostais, nós cremos na atuação do Espírito Santo e damos lugar. Nós deixamos o Espírito Santo estar nos usando, falando conosco, falando com a igreja. E também o Espírito Santo vai estar nos... E também o Espírito Santo nos desperta constantemente para a realização de missões. Logo, a nossa missão está relacionada também à presença do Espírito Santo em nossa vida. Nós realizamos missões porque o Espírito Santo está atuando, está nos convocando, nos chamando, nos despertando constantemente. Daí a necessidade da igreja ser pentecostal, acreditar nos dons espirituais, dar lugar, dar vez ao Espírito Santo para que este possa trabalhar em nossa vida. Vou abrir agora um parêntese. Eu sei que tem muitas pessoas por aí, que tem muitas igrejas por aí também, que só o sangue de Jesus. Pura meninice na igreja. Mas isso não quer dizer que o Espírito Santo não atua. Ele fala conosco, irmãos, nos enche da sua presença, nos desperta, fala conosco para a realização da obra do Senhor. Agora, se tem cristãos, se tem alguma igreja exagerando, aí agora é responsabilidade de cada um, mas não é atuação do Espírito Santo. Pode ser meninice, falta de maturidade ou ensinamento da palavra do Senhor. Mas nós que somos pentecostais, nós cremos na atuação dos dons espirituais, mas cremos também na palavra, na atuação do Espírito Santo, mas também na palavra. Nós gostamos de pregar a palavra, de ensinar a palavra, nós gostamos da EBD, do culto de doutrina. Nós não podemos ficar focados somente
nos cultos de campanha, de revestimento de poder. Precisamos também de ensinamento e de escola bíblica dominical. Entendeu o mistério? Logo, sem a ação do Espírito Santo, é difícil realizar missões. Fica algo seco, sabe? Na primeira dificuldade quer parar, quer desistir. Por que isso, pastor? Falta o revestimento de poder. E é indiscutível que após o movimento pentecostal, lá no ano de 1909, 1910, 1911, a história do Brasil mudou por causa das igrejas pentecostais. Muitas pessoas aceitaram a Cristo, porque agora qualquer irmão pode pregar, anunciar Cristo Jesus, porque este está sendo autorizado por Espírito Santo de Deus. O irmão chega na cidade e não tem nenhum crente. Ele começa a pregar, falar para Jesus, fazer uns cultos na sua casa, cantando daquele jeito, com aquela mensagem sem tanta teologia, mas pregando no poder de Deus. E as almas aceitaram a Cristo. E assim deu início ao maior movimento pentecostal do Brasil. Entendeu o mistério? É realizar a obra do Senhor. Tem muitas pessoas, irmãos, que pensam demais, analisam demais, passam anos e mais anos para estudar, para preparar um missionário para enviar. É por isso que as pessoas não aceitam, não, pelo amor de Deus. É claro que precisa de organização. Para enviar um missionário, precisa que esse missionário esteja preparado, estudado, conhecendo a cultura, conhecendo os hábitos do povo, a alimentação do povo. É necessário haver esse estudo, mas tem coisa que o Espírito Santo ele faz. Tem portas que o Espírito Santo ele abre, tem portas que o Espírito Santo ele fecha. Mas, no entanto, o Espírito Santo é fundamental para o crescimento da igreja. Você concorda comigo ou discorda? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Mas, dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título A doutrina do Espírito Santo, segundo o Evangelho de Lucas. No item 1, o ensino revelado nos escritos de Lucas. Observe. Tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, ambos escritos pelo evangelista Lucas, revelam o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus e da primeira igreja como uma necessidade imperiosa. Nesse sentido, o evangelista mostra que sem a ação do Espírito no ministério de Jesus e na vida da igreja, os cristãos não estariam qualificados para ser testemunha do Senhor. Essa promessa estava associada ao revestimento do poder do Espírito Santo, conforme descrito na palavra de Jesus como o poder do alto, Lucas capítulo 24, versículo 49. Veja só, nós sabemos muito bem que Lucas foi quem escreveu Atos dos Apóstolos e também o evangelho que leva o seu nome, o Evangelho de Lucas. E ambos os livros destacam o poder do Espírito Santo já atuando em Jesus e também atuando na vida da igreja. Por que isso? O Espírito Santo, irmãos, ele é Deus. O Espírito Santo ele tem seus atributos, as suas funções, o seu papel. E assim como Deus, Jesus, o Espírito Santo, ele cumpre também o seu papel de estar falando, direcionando as nossas ações. É ele quem direciona os passos da igreja, o caminho da igreja, as estratégias da igreja. Quando nós procuramos a sua atuação, quando nós procuramos e nos colocamos na sua dependência, ele começa a direcionar os nossos passos segundo a vontade do Senhor. Ele sabe muito bem qual a estratégia certa para ganhar sua família, para ganhar pessoas na sua escola, na sua rua, na sua cidade. O Espírito Santo, ele tem todas as estratégias necessárias para que as pessoas possam aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador. Mas, no entanto, precisamos procurar, precisamos buscar a sua atuação para que, assim como ele foi atuante na vida de Jesus e na vida da igreja, ele possa ser também atuante na minha vida e na vida da igreja. Dando seguimento ao nosso primeiro tópico e segundo item, que traz por título o enchimento do Espírito como experiência necessária. Observe, o Senhor Jesus só começou seu ministério depois de ser cheio do Espírito Santo. Nosso Senhor fez a obra de Deus e a fez no poder do Espírito Santo. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo, dependeu dele para exercer o ministério. Da mesma forma, a igreja só deveria iniciar o trabalho missionário quando fosse revestida desse mesmo poder. Por isso, podemos afirmar que no contexto literário do evangelista Lucas, especialmente no livro dos Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo aparece como uma necessidade, não como uma opção. Em outras palavras, não existe missões sobre o poder de Deus sem atuação direta do Espírito Santo.
É o Espírito Santo que direciona, é o Espírito Santo que separa, é o Espírito Santo que capacita. Nós podemos ver isso na vida de Jesus. Logo após o seu batismo, nós vimos a atuação do Espírito Santo na vida de Jesus, e o mesmo o conduziu para o deserto para ser tentado. Mas, no entanto, Jesus não cedeu ao pecado e venceu na autoridade da palavra e do Espírito Santo. Da mesma forma, todo descortinado do ministério de Jesus, nós podemos ver a atuação do Espírito Santo. Por que isso, pastor? Sem o Espírito Santo, a igreja não tem vida. Sem o Espírito Santo, a igreja não tem autoridade para pregar a palavra. Tudo isso, irmãos, são atributos do Espírito Santo de Deus. Observe, Cristo é o Salvador da humanidade. Eu sempre digo o seguinte: Deus, ele fez o projeto, ele planejou o plano da salvação, é projeto de Deus. Mas, no entanto, quem executou, quem cumpriu o plano da salvação foi Jesus. Quem morreu na cruz foi Jesus. Ele é o nosso Salvador. Mas, no entanto, quem faz a aplicação, quem aplica o plano da salvação na minha e na sua vida é o Espírito Santo. Então, Deus planejou, Jesus, ele cumpriu. Eu, por exemplo, já aceitei, já estou aqui dando glória, viu? E você já está deixando o Espírito Santo aplicar o plano da salvação na sua vida? Então deixa aqui um brado de glória, por gentileza. Ou seja, dependemos totalmente da atuação do Espírito Santo de Deus. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico e terceiro item, que traz por título: o enchimento do Espírito como experiência concreta. Observe. Se por um lado Lucas apresenta o Espírito Santo como uma necessidade na vida da igreja, por outro, ele mostra que o enchimento do Espírito ocorre como uma experiência concreta na vida do crente. Nesse sentido, o livro de Atos retrata a experiência pentecostal como acontecimento objetivo, não subjetivo. Ele podia ser visto ou vida. Havia manifestações físicas que se tornavam reais para quem as tinha e visíveis para quem as presenciava. Em outras palavras, quem recebeu sabia que havia recebido. Dentre muitos sinais, um sobressaía sobre os demais: o falar em outras línguas desconhecidas. Observe o seguinte: as pessoas que são cheias do Espírito Santo, que são batizadas do Espírito Santo, não têm como se calar. O próprio Espírito Santo nos impulsiona a ter um comportamento diferente, agir diferente. Sem falar que a evidência que a pessoa foi batizada no Espírito Santo é exatamente o falar em outras línguas. Preste atenção, quem é batizado no Espírito Santo fala em outras línguas desconhecidas. Seja uma língua terrena, desde que você não aprendeu, não estudou, mas Deus pode sim lhe usar em uma língua terrena. Por exemplo, você é brasileiro e você pode falar em línguas estranhas, no caso no inglês, mas sem ter estudado nada. Tudo isso através do poder de Deus. Observe também que muitas das vezes você pode falar uma língua desconhecida aqui na terra. É possível. Mas, no entanto, quem é batizado no Espírito Santo precisa falar em outras línguas. E tudo isso para edificação, para crescimento, para desenvolvimento da igreja. Irmãos, nenhum dom, nenhum revestimento de poder é para benefício próprio. Tudo é para que o reino de Deus possa crescer e se desenvolver cada vez mais. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico e quarto item, que traz por título: a doutrina pentecostal clássica. Observe. Desde seus primórdios, a doutrina pentecostal clássica afirma que o falar em línguas desconhecidas é evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Em 3 ocasiões, no livro de Atos, a manifestação das línguas está presente e em todas elas chama a atenção o fato de todos terem experimentado o fenômeno de falar em outras línguas. Até mesmo a narrativa de Atos capítulo 8, versículo 14 e 25, onde não há menção de ocorrência de línguas, o evangelista parece deixar subentendido que as línguas estiveram presentes ali. Assim, estudiosos dos livros de Lucas reconhecem que o uso que o evangelista faz das expressões batismo no Espírito Santo, ou ser cheio do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, tem a ver com a experiência do derramamento do Espírito Santo acompanhada de línguas desconhecidas como evidência inicial. Veja só, nós que somos pentecostais clássicos, nós cremos no derramamento do Espírito Santo, nós cremos no batismo no Espírito Santo. E com relação ao batismo, a evidência que deixa claro o batismo no Espírito Santo é falar em outras línguas. Mas observe,
Tem pessoas que foram cheias do Espírito Santo, mas não foram batizadas. Pastor, qual é a maior diferença de ser cheio do Espírito Santo e de ser batizada no Espírito Santo? Exatamente a evidência de falar em línguas estranhas. A pessoa que foi cheia do Espírito Santo vai ter vontade de fazer a obra do Senhor, se dedicar na obra de Deus e assim por diante. Agora, a pessoa que foi batizada no Espírito Santo vai ter essa mesma vontade, essa autoridade, mas vai falar em línguas estranhas, que é a evidência do batismo no Espírito Santo, que todo cristão tem que ter essa experiência. O batismo no Espírito Santo não é somente para os pastores, pregadores, as irmãs do ciclo de oração. Não. O batismo no Espírito Santo, com a evidência no falar em línguas, é para todo cristão, novo convertido, com muito tempo, pouco tempo. Todos nós precisamos buscar o batismo no Espírito Santo. E eu deixo claro, a evidência que você foi batizado é se você falou em outras línguas. Mas pastor, eu chorei, eu senti a presença de Deus, eu senti o poder de Deus. Você foi cheio do Espírito Santo. Ah, pastor, quase eu falava. Você foi cheio do Espírito Santo. Quem não falou em línguas estranhas não foi batizado, ele foi cheio. Eu, por exemplo, conheci um irmão que ele foi batizado no Espírito Santo, mas só falou em línguas estranhas naquele momento. Nunca mais ele foi renovado. Daí a necessidade de crer, de acreditar e colocar sua fé em evidência, buscar esse renovo espiritual. Porque muitas pessoas, irmãos, duvidam do batismo no Espírito Santo. Tem muitas pessoas que não têm fé, não acreditam, ficam com medo de falar em outras línguas. E isso atrapalha também, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não acredita no batismo no Espírito Santo, você se fecha, você acaba colocando um muro de separação. E isso impede também o batismo no Espírito Santo na sua vida. Por isso, busque, adore e reverencie o Senhor. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título: o Espírito Santo capacitando as testemunhas. No item 1, capacitando as testemunhas. Observe. No livro de Atos, é possível perceber o ensino da capacitação do Espírito Santo sobre diferentes perspectivas. Primeiramente, o Espírito capacitando líderes para o desempenho da obra de Deus. Nesse sentido, vimos o apóstolo Pedro sendo cheio do Espírito Santo quando foi confrontado pelos sacerdotes. O apóstolo Paulo, quando é cheio do Espírito Santo, para resistir a Elimais, o mágico. Depois, vimos também que não era só os que faziam parte do colégio apostólico que eram cheios do Espírito. Pessoas comuns também eram revestidas do poder do alto. Na verdade, o que se observa em Lucas é que o revestimento do Espírito veio sobre toda a carne. Observe o seguinte: o Espírito Santo não está restrito especificamente aos pastores, pregadores, aos mestres, aos evangelistas, nada a ver. O Espírito Santo está para todo mundo. Qualquer pessoa que nasce de novo pode receber o Espírito Santo, pode ser batizado no Espírito Santo e também receber todo o revestimento. Claro que para isso precisa buscar, consagrar sua vida, orar, meditar na palavra, se colocar à disposição. Mas presta atenção, o Espírito Santo sempre veio na vida das pessoas para capacitar, para fortalecer, para dar o direcionamento. Logo, se eu quero ter o Espírito Santo de Deus, ou se eu tenho o Espírito, eu preciso estar à disposição da obra de Deus, porque Deus vai estar me capacitando, Deus vai estar me revestindo de poder. Só que esse revestimento de poder, de autoridade, não é para ficar em casa não, falando em mistério, nas redes sociais. É para realizar a obra de Deus. Então o Espírito Santo vem sobre a nossa vida para nos capacitar. Só que essa capacitação tem que estar a serviço do reino de Deus. E observe, do reino de Deus e não para benefício próprio. Olha, não para se beneficiar, curtidas, likes, ficar famoso, nada a ver. Quem tem que crescer ou ser reconhecido e valorizado aqui é o reino de Deus. É a palavra do Senhor, é Jesus Cristo de Nazaré, que ele cresça e que eu diminua. Agora o nosso segundo tópico e segundo item, que traz por título: pessoas simples capacitadas pelo Espírito. Observe. Vimos isso claramente quando Ananias, até então um ilustre desconhecido, é convocado por Deus para impor as mãos naquele que seria o maior apóstolo de todos os tempos.
Paulo, assim também Estevão e Filipe, que haviam sido escolhidos para servirem às mesas, fazendo sinais e prodígios, fica patente que Deus não tinha uma classe privilegiada para fazer a sua obra. Ele possuía testemunhas capacitadas pelo Espírito Santo. Irmãos, observe o seguinte: nós devemos consagrar a nossa vida, mas isso é todo cristão. Qualquer pessoa que é cristão precisa ter uma vida consagrada, edificada, buscar o Senhor. Porque Deus ele tem propósito e chamada na vida de cada pessoa. Para cada pessoa, Deus ele tem um propósito, Deus ele tem uma chamada. Agora, muitas das vezes, as pessoas não querem a chamada de Deus porque acham pouco. Por exemplo, vamos dizer que você tem chamada para ser porteiro. Só que Deus chama você para ser porteiro, para você cuidar da casa de Deus, chegar cedo na igreja, abrir a porta. Mas com o passar do tempo, essa pessoa que tem chamada de Deus para ser porteiro, quer ser um diácono, né? Quer ser presbítero, quer ser o pastor da igreja. E a chamada sua é para ser porteiro. Agora, hoje, existe a questão de que fosse promoção. Ah, se eu sou porteiro é porque eu não cresci. Se eu sou diácono é porque eu não cresci. Se eu sou pastor é porque eu não cresci. Se eu sou evangelista é porque eu não cresci. Calma, pelo amor de Deus. Para cada pessoa, Deus ele tem um propósito e vai te usar. Vai te dar graça, te dar sabedoria, para que você possa se desenvolver no reino de Deus. Mas, no entanto, espera o tempo de Deus. Espera o agir de Deus. Tem muitas pessoas aí ultrapassando limites que não deveria. Tem pessoas assumindo um trabalho que não deveria. Não tem chamada. E quando a pessoa não tem chamada, mas quer fazer ofício que não foi chamado por Deus, vai ter luta, vai ter adversidade e você vai estar sozinho. Sabe por quê? Porque Deus não te quer nessa posição, Deus não te quer nesse lugar. Agora, se você tem chamada de Deus, vai ter luta, vai ter dificuldade, mas Deus vai estar contigo. Ele vai te dar graça para que você possa passar, por essa situação, glorificando o nome do Senhor. Agora, quando as pessoas que não têm chamada, mas entram pela janela, né? Quer ser muito amigo do pastor, do dirigente, quer pagar muito dinheiro para conseguir entrar no ministério. Olha, pode até entrar, mas vai passar por dificuldade. E vai passar sozinho, porque esse não é o propósito de Deus. Mas sabe o seguinte, Deus ele tem chamado a vida de cada um. Independente de quem você seja o pastor da igreja, seja o porteiro, seja um membro da igreja, o novo convertido, Deus ele tem uma chamada específica na vida de cada pessoa. Mas é claro que não vai ser para todo mundo ser pastor, todo mundo ser pregador, todo mundo ser cantor. Não vai ser. Até porque na obra do Senhor, até porque na igreja de Cristo, existem muitos membros. E não tem um membro mais importante do que outro. Importante aqui é a cabeça que manda no membro, que é Cristo Jesus. Cristo manda na minha vida, manda na sua vida para a glória de Deus. Deixa aqui nos comentários, olha, Cristo, ele manda na minha vida. Eita glória! Mas vamos para o nosso segundo tópico e terceiro item, que traz por título, Capacitando a Igreja. No contexto literário e doutrinário de Lucas, a igreja do Novo Testamento é vista como portadora de uma missão profética. Nela há um ministério profético de todos os crentes. Nesse sentido, conforme o contexto de Atos, o testemunho não é apenas individual, como mostra na lição, mas também de toda a igreja descrita em Atos. Assim, essa continuidade de crentes, capacitado pelo Espírito Santo, ganhava confiança e admiração das pessoas ao seu redor. Portanto, o crescimento das igrejas em Atos estava associado ao testemunho dado pelos grupos de crentes capacitados pelo Espírito Santo. Atos capítulo 9, versículo 31. Na verdade, irmãos, observe, viu? Preste atenção, professores, e converse com a sua turma, viu? Levante essa discussão. Irmãos, existem e sempre existiram muitos missionários que ninguém nem sabe o nome. Não sabe quem foi, quantas almas ganharam, não sabe não, irmãos. Nem todo mundo tem conhecimento dos grandes missionários existentes nesta terra. Quantas pessoas, pelo amor de Deus, aceitaram a Cristo na cidade grande, retornaram para o seu interior, para a sua roça, para a sua cidade, para o seu povoado, e lá começaram a pregar a palavra de Deus, e muitas pessoas aceitaram a Cristo. E muitos desses missionários não tinham leitura, não sabiam ler, não sabiam escrever, mas estavam capacitados pelo Espírito Santo de Deus.
Quando abria sua boca, era Deus falando. Nós sentíamos a presença de Deus. Não tinha conhecimento teológico, mas tinha conhecimento de Bíblia, de vivência, de experiência. Tinha vida no altar. O que é isso? O Espírito Santo de Deus capacitando a igreja. Porque o reino de Deus não pode parar. A igreja não pode parar. Na igreja não existe pessoas insubstituíveis, pessoas importantes demais. Tem pessoas que pensam até dessa forma, viu? Se eu mudar de igreja, se eu sair da igreja, se eu sair do departamento, a igreja acaba. Acaba o quê, pelo amor de Deus? Muitas pessoas que já pensaram ser insubstituíveis, hoje estão tudo no cemitério e a igreja continua crescendo, porque esta igreja tem dono. O dono não sou eu, não é você, não é o maior dizimista da igreja, não é quem construiu a igreja, não é quem ofertou, nada disso. O dono da igreja é Jesus Cristo Nazaré. Ele que é dono, ele que manda, ele que direciona e ele que capacita. Irmãos, Deus, ele nos dá capacidade para exercer o ofício na igreja. Eu, por exemplo, pelo amor de Deus, eu não tenho mãe crente, não tenho pai crente, não tenho irmão crente, tem ninguém. Eu aceitei a Cristo sozinho na minha casa. Eu sou filho adotivo. Eu aceitei a Cristo e de lá para cá fui crescendo sozinho na igreja. Eu não tenho aquela história de contar, minha mãe orava por mim, meu pai me levava para o culto, nada disso. Eu ia sozinho para a igreja. Mas, no entanto, o Espírito Santo, Deus está me direcionando para essa chamada que eu estou exercendo agora. Porque Deus, ele cuida da gente. Deus, ele protege nossa vida e ele tem uma chamada. É claro que eu preciso me colocar na direção de Deus. Porque quando eu estou na direção de Deus, Deus abre as portas, Deus abre os caminhos, Deus vai nos abençoando segundo a nossa fé. Porque a gente precisa também de fé, de ousadia no Espírito para ter coragem para realizar a obra dele. Se não fosse isso, irmãos, não estaria aqui gravando vídeo aula todos os dias para você estar assistindo. Não teria coragem. Pela minha capacidade, não teria coragem, não teria condições. Mas eu sinto que o Espírito Santo, Deus, está sobre a minha vida, me direcionando, me capacitando. Por isso, por gentileza, viu? Se inscreva no canal aí, por gentileza. Se inscreva no canal, ative o sininho. Venha participar desse grande projeto de Deus para a sua vida na Escola Bíblica Dominical. Mas vamos dar seguimento, viu? Vamos para o nosso terceiro tópico. Mas antes, presta atenção. Se você quiser e puder, nós estamos abrindo a nossa agenda para atender qualquer estado do Brasil. Se você quiser nos levar na sua igreja para ministrarmos uma conferência, uma jornada pedagógica, uma capacitação, um simpósio, fica à vontade. Vou deixar aqui meu WhatsApp para quem tiver interesse nos levar na sua igreja. Fica à vontade porque a gente é bênção pura sem mistura, viu? Será um prazer estar participando da sua Escola Bíblica Dominical. Entre em contato conosco. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título o Espírito Santo como fonte geradora de missões. No item 1, o envio missionário. O capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos narra o envio dos primeiros missionários da igreja em Antioquia. O que chama atenção nessa narrativa é a participação ativa do Espírito Santo no envio missionário. Nesse texto, Lucas menciona que havia alguns profetas na igreja que estava em Antioquia. É bem possível que essa observação do autor sagrado fosse para explicar como se deu a participação do Espírito Santo no comissionamento de Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Lucas mostra que, por intermédio dos dons do Espírito, os dois obreiros foram separados para uma grande obra de maneira clara e audível. O foco do evangelista é que o Espírito Santo é a fonte geradora de missões, pois ele é quem vocaciona e envia. Observe, a igreja de Antioquia estavam orando, buscando a Deus, para que Deus pudesse dar estratégia, separasse, enviasse missionários para pregar a palavra do Senhor em lugares que ainda o evangelho não tinha sido alcançado, especialmente entre os gentios. Era um grande desafio que precisava se cumprir. Estava escrito que o evangelho de Cristo chegaria até os confins da terra. E a igreja precisava se colocar nessa disposição, nessa vontade. Daí, começar a orar a Deus para que Deus pudesse separar, mostrar quem deveria ser enviado. Quem seriam os missionários? Já que a igreja tinha bastante pregadores, profetas, tinha mestre, tinha tudo. Mas quem seria enviado? E a missão foi dada não pelo homem, não pelo pastor da igreja. O próprio Espírito Santo separou Paulo e Barnabé para essa obra missionária. E a igreja confiou, apoiou, ajudou, contribuiu para o envio desse missionário. Porque quem manda na igreja, irmão, continua sendo Cristo. Quem direciona a igreja, separação de obreiro, consagração de obreiro, envio de obreiro, é o Espírito Santo.
O certo é, você é superintendente da EBD? Faz o seguinte, quando você precisar de um professor, vá orar a Deus. Deus, eu preciso de um professor para a turma dos jovens, adolescentes. Indica uma pessoa, mostra uma pessoa, capacita uma pessoa, levanta, Deus, um professor para estar tomando conta dessa determinada classe. E o Espírito Santo de Deus vai te mostrar. E essa pessoa pode até não ser conhecida na igreja, mas Deus vai capacitar. Porque quando é Deus que escolhe, Deus vai dar graça, vai dar sabedoria, vai dar unção e vai capacitar essa pessoa. É claro que vai precisar estudar, meditar, procurar subsídio, porque isso é o nosso papel. Cabe a nós estudarmos constantemente a palavra do Senhor. Mas, no entanto, a quem Deus chama, Deus capacita, Deus direciona. E assim aconteceu na vida do apóstolo Paulo e Barnabé, que foram enviados pela igreja de Antioquia para a realização de missões e foram bem-sucedidos. Olha, foram bem-sucedidos, não porque se enriqueceram, não porque ficaram famosos, nada a ver. Foram bem-sucedidos porque muitas pessoas aceitaram a Cristo e as igrejas se fortaleceram no Senhor. Agora, hoje, as pessoas pensam que ter um ministério bem-sucedido é ficar rico, ter um carro na moda, meu Deus, ter dinheiro no banco, ter casa na praia, não é isso não. Ministério bem-sucedido é aquele ministério que as pessoas estão aceitando a Cristo, se convertendo. O grande sucesso na vida de um pastor, de um missionário, de um pregador, é ver as pessoas aceitando a Cristo Jesus. Você tem esse propósito? Será que isso tem acontecido constantemente na minha vida, na sua vida, na vida da sua igreja? Ministério bem-sucedido é aquele que está trazendo vidas para Cristo. Esse sim, sabe por quê? Está juntando um tesouro no céu. É isso mesmo. Quem trabalha para Papai do Céu está juntando um tesouro no céu e vai ter galardão em nome de Jesus. Fica tranquilo. Pode as pessoas não estar vendo, não valorizar o seu trabalho, mas Papai do Céu está vendo e vai ter galardão para a sua vida. Eu acho interessante, você que é professor, fazer essa abordagem com seus alunos. Por que isso, pastor? Porque é verdade, irmãos. Nem todo mundo o pastor consegue ver, nem tudo a liderança da igreja consegue ver, consegue saber. Existem muitas outras coisas, mas, no entanto, Deus sabe tudo. O que você faz na obra dele, ele sabe e está vendo. Mas também, aquilo que você não faz, aquilo que você está fazendo procurando benefícios próprios, ele está vendo e não vai te abençoar não, viu? Abra o olho. Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico e segundo item, que traz por título a estratégia missionária. Observe, em um mundo multicultural, a questão da estratégia missionária deve ser levada em conta. Não somente enviar, mas que enviar, quando enviar e como enviar. Por exemplo, Paulo e Barnabé poderiam ter adotado a estratégia errada na obra missionária quando entenderam pregar na Ásia e Bitínia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo quem decidiu quem deveria ouvir o Evangelho naquela circunstância. Ponderamos aqui que muitas vezes é possível que agências missionárias e igrejas adotem uma estratégia errada no envio de missionários. Não basta só o desejo de fazer missões, mas é preciso buscar a orientação do Espírito Santo a respeito de como deve ser feito. Em outras palavras, cuidado, irmãos. Tem muitas pessoas, eu quero ser missionário, eu quero ser enviado para a África, eu quero ser enviado não sei para onde. Vigia, pelo amor de Deus, irmãos. A luta é grande, a dificuldade é grande. Não estou dizendo que a igreja não deve enviar, estou dizendo que você tem que esperar o chamado de Deus. Porque Deus vai estar lhe dando estratégia, sabedoria, graça, entendimento, para você possa realizar a obra de Deus. Ah, pastor, não basta tão somente vontade, não? Não. Você precisa tomar uma formação, uma capacitação, entender a cultura do lugar. Entender os costumes dos lugares. Senão, no primeiro dia que você chegar nesse país, você pode ser preso. Você pode ser deportado, porque não conhece a cultura do lugar, não conhece a alimentação do lugar. Então, qualquer pessoa que quer ser missionário, principalmente transcultural, precisa conhecer o país, a cultura, a língua, o costume do povo, para que você não possa ter uma atitude errada e acabar se complicando na pregação do evangelho.
Em questões de missões, não existe boa vontade. Você precisa ter chamada, direcionamento por Deus. Por que isso, pastor? Senão, na primeira dificuldade, você vai querer voltar, desistir tudo. Investimento que já foi feito, pelo amor de Deus. Obra de Deus não é feita somente com boa vontade. Tem que ter chamada, vontade, desejo, capacidade, orientação, sabe? Direcionamento do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Na dificuldade você não vai parar. Assim aconteceu com Paulo e Barnabé. Muitas dificuldades tiveram. Mas se não tivesse sido escolhido por Deus, capacitado por Deus, eles teriam desistido. E muitas pessoas não teriam aceitado a Cristo, porque esse era o propósito de Deus na vida de Paulo e Barnabé e também da região onde estavam pregando a palavra do Senhor. Por isso, precisamos ter capacidade, orientação, desejo faz parte, é a primeira coisa. Mas depois, meu irmão, vai orar mais, vai jejuar mais, se preparar para o ofício, que não é fácil, mas, no entanto, vale a pena, porque é chamado por Deus. Dando seguimento, vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: encerramos esta lição e, consequentemente, este trimestre, mostrando que o Pentecoste faz toda a diferença no cumprimento da vocação missionária da igreja. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja local está desabilitada para cumprir a sua missão. O Espírito Santo é a força motriz do corpo de Cristo em sua dimensão local. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar algum, porque estamos na dispensação do Espírito Santo de Deus. É Ele que está conosco, Ele que está com a igreja, Ele que motiva a igreja, incentiva a igreja, orienta a igreja, separa missionários, envia missionários. Tudo isso para crescimento do reino de Deus. E que o Espírito Santo de Deus possa aplicar essa palavra no meu e no seu coração. Que nós possamos entender, praticar, executar cada vez mais para a glória dele, tá bom? Quero saber o seguinte: gostou dessa aula? Você entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Mas também já aviso, não terminou, porque, pastor, chegou o momento da nossa dinâmica. E a dinâmica está sensacional, vai te ajudar na aplicação dessa aula. Por isso, sem demora, vamos para a nossa dinâmica. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa dinâmica da Revista dos Adultos. Já estamos na lição de número 13, que traz por título O Poder de Deus na Missão da Igreja. Pode se preparar, porque aqui o alimento é forte, viu? Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEDEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda segunda-feira, às 9h05, este é nosso vídeo completo, vídeo aula com dinâmica da Revista dos Adultos. Na mesma segunda-feira, só que às 14h05, este é nosso vídeo de dinâmica separado. E lembrando, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 13, na segunda-feira já estou a lição de número 1 do primeiro trimestre de 2024, pois postamos nossos vídeos com uma semana de antecedência. Tudo isso para que você que é professor possa estudar antecipadamente. E eu só peço o seguinte: se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família, porque aqui o alimento é forte. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 13 do primeiro trimestre de 2024, que traz por título O Poder de Deus na Missão da Igreja. Presta bem atenção para essa informação, viu? Tudo indica que até o final do trimestre eu vou estar postando algumas apresentações para encerramento do trimestre. Coloca aí no Google Descomplicando a Teologia EBD. Lá vou estar postando algumas apresentações para encerramento do trimestre. Essa é a nossa intenção, tá bom? Já vai orando e deixando aquele comentário abençoado para que eu possa assim colocar. Agora veja só, já que nós estamos encerrando o trimestre,
Eu acho interessante você fazer uma atividade que vai servir como síntese de tudo aquilo que foi estudado. Nós estudamos nesse trimestre 13 lições sensacionais. Eu acho essencial você fazer aquela revisão, tá bom? Por isso, recomendo o seguinte, já vai preparando aquela caixa de bombom, de chocolate, deixa Deus te usar, tá bom? Você pode levar como presente para os seus alunos caixa de bombom e chocolate. Você também vai precisar pegar o seguinte, alguns pedacinhos de papel, tira de papel, para que você possa fazer aquela discussão abençoada com relação aos 13 temas da nossa lição. Você vai estar pegando cada tema. Observe somente o tema de cada lição. Da lição de número 1 até a lição de número 13. Lição número 1, a origem da igreja. Lição número 2, imagens bíblicas da igreja. Lição de número 7, o ministério da igreja. Lição de número 12, o papel da pregação no culto. Você vai estar pegando esses temas, tá ok? Vai colocar num pedacinho de papel, assim como esse, e vai levar para a sua sala de aula. Chegando lá, já pode ser feito no início. Você vai pegar e distribuir para os seus alunos. Agora, se você vai levar em um copo, em um envelope, numa caixa de bombom, se você vai levar numa caixa surpresa, se você vai levar em bola de soprar, depende da sua organização. Mas é interessante você escrever aqui cada tema da lição e levar para a sua turma. Chegando lá, você vai informar, veja só, eu trouxe aqui para vocês os temas que nós estudamos durante o trimestre todo. E aqui tem um tema. Quem pegar o tema e conseguir explicar algo que nós estudamos aqui, nós estudamos muitas coisas. Quem responder, quem fizer o comentário correto daquilo que nós estudamos, vai ganhar um brinde, um chocolate, um bombom. Com isso, o seu aluno só vai precisar pegar o pedaço de papel contendo um tema da lição, faz a leitura e ele precisa mencionar algo que foi estudado, que foi ensinado. Se ele responder corretamente, ele vai ganhar um brinde. Aquele bombom, aquele chocolate, pirulito, deixa Deus te usar, tá bom? Fique à vontade. E assim você vai conseguir fazer aquele resumo sensacional do trimestre. Mas pergunta o seguinte, você gostou? Vai fazer? Vai modificar? Fica à vontade. Aqui é tão somente uma ideia, porque você possa aplicar com a sua turma. Mas fica tranquilo, porque tem outra atividade também que é sensacional. E nessa segunda dinâmica você já pode aplicar até mesmo como apresentação para encerramento do seu trimestre, tá bom? Mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro do canal? É ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos adultos. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre. Todos esses materiais nós enviamos para quem é membro do canal. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro do canal, estou deixando aqui meu WhatsApp. Você possa entrar em contato comigo. E também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa estar no nosso grupo de informações. Porque você já sabe, minha intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado, tá bom? Por isso já sabe, venha ser membro e receba o maior suporte do Brasil. Mas dando seguimento, vou deixar também somente para você que ficou comigo até o final, uma segunda atividade ou dinâmica que você pode realizar com a sua turma. Por isso, venha conosco para a segunda atividade. Veja só, nessa atividade também pode servir como resumo e até mesmo a apresentação do encerramento do trimestre. Você vai fazer o seguinte, confeccionar um cartaz bem bonito e organizado. Bem bonito e organizado. Contendo o seguinte, pode ter, né, a revista e você vai colocar o título da revista, O Corpo de Cristo. Revista de adulto, O Corpo de Cristo. Após isso, você coloca a lição de número 1 e coloca texto áureo, deixa espaço em branco, e verdade prática, deixa espaço em branco. Olha, o título da lição, depois coloca lição número 1, texto áureo e verdade prática. Lição número 2,
textuário e verdade prática. Lição número 3, textuário e verdade prática. Recomendo fazer essa atividade no papel jornal ou em cartolina. Você precisa deixar um espaço e fica à vontade. Pastor, eu não quero fazer das 13 lições. Posso fazer das 6 primeiras? Pode. Pode fazer das 6 últimas? Pode também. Pode fazer as 7 últimas? Pode. Tudo depende da sua intenção e da sua vontade. Mas acho interessante, olha, lição, o número da lição, textuário e verdade prática. Você sabe muito bem que toda revista tem, olha, um textuário, que é um versículo da Bíblia Sagrada, e tem a verdade prática, que é uma pequena explicação do textuário. Você vai fazer o seguinte, vai pegar o textuário, que é um versículo, colocar no pedacinho de papel, vai colocar também a verdade prática, que é uma explicação do textuário, no pedacinho de papel também. Vai misturar tudo e vai levar para a sua turma. Chegando na sua turma, no final da sua aula, você pode fazer o seguinte, vai deixar o cartaz exposto na sala de aula, lição número 1, textuário e verdade prática, exposto com todas as lições. Percebe-se que precisa ser um cartaz maior. O cartaz tem que ser maior do que esse, senão não vai dar. Por isso eu recomendo cartolina ou papel jornal. Você também vai levar tudo misturado. As tiras de papéis, tudo misturado, verdade prática misturado com textuário e assim por diante. Chegando lá, você vai colocar aquela caixa abençoada, contendo a verdade prática e contendo o textuário, tudo misturado. E você vai chamar de 2 em 2 alunos, para que eles possam ir na frente, pegar naquela caixa, no envelope, um pedacinho de papel. Chegando lá, tem aluno que vai pegar a verdade prática, tem aluno que vai pegar textuário. Ele vai precisar fazer a leitura e trazer uma pequena explicação. E logo após você questiona, sim, mas essa leitura diária que você pegou, ou essa verdade prática que você pegou, refere-se a qual lição? Lição 1, 2, 3, 4. Essa daqui refere-se à lição número 2. Pronto, venha cá e cola na lição número 2. E essa verdade prática, da lição número 4, venha cá e cola na lição de número 4. E assim sucessivamente, o cartaz fica exposto na sala de aula, você chama 2 alunos. Cada aluno precisa pegar um pedacinho de papel dentro de uma caixa que você levou, contendo textuário ou verdade prática. Após eles fazerem a leitura, trazer uma pequena explicação, você vai perguntar aos seus alunos, Júnior, e esse textuário que você pegou, refere-se a qual lição? Lição número 5, vem cá e cola na lição número 5. E Francisco, verdade prática da lição número 7, pronto, vem cá e cola da lição número 7. E assim sucessivamente. Todos os alunos poderão participar. Só precisa pegar o pedacinho de papel, fazer a leitura, trazer uma pequena explicação e após você vai perguntar, mas essa verdade prática refere-se a qual lição? Refere-se a qual verdade prática? E assim por diante. Irmãos, é sensacional, vai servir como revisão, mas você precisa de tempo para se organizar e também fazer aquele cartaz sensacional. E esse cartaz pode ser até apresentado no encerramento do trimestre. Fica à vontade, que sempre tem, né? Aquela festa, aquele bolo, aquele café da manhã. Mas pergunta a você o seguinte, você gostou? Você entendeu? Vai fazer algumas modificações? Fique à vontade. A minha intenção é trazer algumas atividades que você possa realizar na sua turma. Só para o seguinte, se você gostou, se inscreva, ative o sininho e vem participar da nossa família, viu? E já vou avisando, viu? Pode ficar tranquilo que se Deus permitir, estaremos comentando e trazendo também dinâmicas para a lição do segundo trimestre 2024, viu? Já vamos nos organizar. Tudo indica que a lição de número 1 do segundo trimestre 2024 vai estar estreando no dia 25 de março, com uma semana de antecedência para que você possa estudar, viu? Então vai estar estreando em nosso canal a lição de número 1 do segundo trimestre 2024 da Revista dos Adultos no dia 25 de março. Já se organiza e vem ficar conosco. A paz do Senhor, que Deus continue te abençoando em nome de Jesus, porque aqui o canal é forte. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Eita glória.